Ah, vamos iniciar mais um material. Dessa vez, vamos começar das medidas cautelares, né? Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Isso aqui é um capítulo específico lá no Código de Processo Penal. Acabamos, fizemos esse exercício já das prisões cautelares, preventiva, flagrante, preventiva e temporária. Agora a gente vai ver as medidas cautelares, né? E da liberdade provisória. Introdução, realização da prisão, né? Mandado de prisão, prisão especial, prisão domiciliar, liberdades cautelares diversas da prisão, da liberdade provisória e da fiança, né? O conceito, cabimento e arbitramento da fiança, destinação da fiança, quebramento e cassação da fiança, reforço da fiança. Exercícios comentados, vamos lá, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Introdução. Com o advento da Lei 12.403 de 2011, que alterou o Código de Processo Penal em diversos pontos, surgiu a possibilidade de o magistrado, atento a cada caso específico, determinar a aplicação de uma medida cautelar, que não seja prisão, né? Porque tem aquelas duas modalidades de prisão, quando necessária e suficiente para assegurar a instrução criminal e os demais interesses da sociedade, que antes só seriam resguardados mediante a aplicação da gravosa e excepcionalíssima prisão preventiva, né? Agora não mais excepcional, né? Mas vamos lá. Artigo 28. Artigo 282, inciso 1 e 2, prevê dois requisitos para a aplicação das medidas cautelares. Quais são os dois requisitos? Necessidade, adequação e suficiência. Isso aqui também é os mesmos requisitos quando vai estudar direito administrativo para você publicar um ato administrativo, né? Você emitir um ato administrativo, você tem que ter necessidade, adequação e suficiência do ato, né? Necessidade para aplicação da lei penal, parágrafos de investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado. As medidas cautelares podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Isso aqui vai ter muito no direito penal, né? Isolado ou cumulativamente. Isolado é só uma medida, ou cumulativamente é duas medidas, né? Tipo, você não pode sair à noite e vai ficar com a tornozeleira. Então, não, mas é né? Duas punições, duas coisas, não. No direito tem muito isso. Você penalizado, vai ter que pagar multa, sim. Direito penal tem muito esse acumulativo, né? Podendo ser aplicados na fase processual para processual. Na fase processual, pode ser decretados a requerimento das partes. Na fase pré-processual, poderão ser decretados por representação da autoridade policial ou requerimento do MP, que é na fase do inquérito. Atenção! Com as alterações promovidas pela Lei 13.964, chamado pacote anticrime, as medidas cautelares atualmente não podem ser decretadas de ofício pelo juiz, igual a prisão, né? Nem mesmo durante o curso do processo criminal. Os pressupostos para a necessidade das medidas cautelares são necessidade da aplicação da lei penal. Então, é a mesma coisa lá da medida preventiva, né, da prisão preventiva, necessidade da aplicação da lei penal, infrator está ameaçando fugir, preservação da instrução criminal, sempre que o infrator possa estar ameaçando regular a instrução do processo, em casos específicos para evitar a prática de infrações penais, ou seja, o cara vem deliquindo, vários inquéritos, opa, não, vamos fazer uma medida aqui. É necessário, porém, que haja prova de materialidade, né, ou prova de existência do crime, PEC, indício suficiente de autoria, né, o ISA, pois esses requisitos também são necessários para a decretação da preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, em termos sintéticos, para a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, será necessária a presença dos pressupostos, mesmo da preventiva, né? Fumus comici delicti, que é a prova de materialidade, indícios de autoria, periculum libertate, é o mesmo lado também da preventiva, né? Perigo de deixar a pessoa livre. Risco que a liberdade plena do infrator gera, caso a medida se mostre suficiente, deverá ser decretada, a preventiva.
Em regra, a parte contrária será ouvida, podendo se manifestar em 5 dias antes da decretação da medida, em respeito ao contraditório e ampla defesa, conforme preconiza o parágrafo 3º do artigo 282 do Código de Processo Penal. Entretanto, quando a oitiva prévia possa frustrar a execução da medida, a parte contrária só será ouvida após executada a medida. E se for descumprida a medida, caso não seja cumprida a medida cautelar diversa da prisão, poderá o juiz cumulá-la com outra, mais severa, ou substituí-la por outra, ou decretar a prisão preventiva, em último caso, na forma do artigo 282, parágrafo 4º. O juiz poderá ainda, a qualquer tempo, havendo alterações nas circunstâncias que determinaram a adoção da medida, revogar a medida, substituí-la ou cumular com outra, ou voltar a decretá-la, desde que sobrevenham novos fatos que alterem as circunstâncias até então existentes. Perceba que, neste caso, o juiz pode agir de ofício. Assim, resumidamente, o juiz poderá, de acordo com as circunstâncias, primeiro, substituir a medida, né? Não funcionou, o cara continua, né, prejudicando a instrução processual. Então, vou substituir, colocar outra medida. Pode revogar a medida caso se mostre desnecessária, né? A pessoa está tranquila, não precisa mais ficar sendo monitorada. Ou voltar a decretá-la, né? Caso volte a mostrar a necessidade, né, sendo necessária. Vou botar aqui, ó. Medida cautelar. Mostrou-se insuficiente, necessária preventiva. Não, substitui com outra ou cumula. Sim, decreta preventiva. Não é mais necessária a medida, revoga. Voltou a ser necessária, aplica novamente. Quadrinho bom. Vamos lá. Essas medidas cautelares, no entanto, só podem ser aplicadas caso a infração penal cometida seja penada com plena privativa de liberdade, no artigo 283, parágrafo 1º, ou seja, não cabe, né, em situações onde não vai ser penado com pena privativa de liberdade. Vamos lá. Como é que você sabe isso? A gente vai ver numa outra parte aqui, quando é que cabe que a pena será com pena privativa de liberdade. É porque determinado crime, até 4 anos, você não vai ter uma pena privativa de liberdade. Provavelmente você vai ficar em liberdade, vai ser regime aberto, né? Então não faz sentido. Vamos lá. Vamos ver se lá na frente ele explica melhor, senão a gente abre aqui. Da realização da prisão. A prisão é uma restrição máxima da liberdade de um indivíduo. E exatamente por ser medida excepcional, só pode se dar em 2 situações, como consequência de condenação criminal, que é a chamada prisão-pena, como medida cautelar pessoal, prisão cautelar, que foi quem a gente estudou no material passado. São as 3 hoje, né? São 3 medidas, 3 prisões cautelares: a flagrante, a preventiva e a temporária. A flagrante, prisão em flagrante. A preventiva está no Código de Processo Penal e a temporária é uma lei específica. Vejamos o artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada e julgada. Ok. Percebam, portanto, que há 2 distinções em que se admite a realização da prisão. Sem necessidade de decisão judicial, situação de flagrante delito, que ele que ninguém poderá ser preso em flagrante. Ninguém poderá ser preso, se não, ou seja, unicamente em flagrante delito. Então, flagrante delito você vê que vem antes de ordem judicial. Então, flagrante delito não precisa de ordem judicial. Ou por ordem escrita, né? Ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária. Nesse caso, tem 2 tipos, né? A cautelar, o juiz pode dar uma daquelas 3 cautelares, 2 cautelares, né? Preventiva, temporária, ou a condenação criminal, né? Que é prisão-pena. Por ordem judicial fundamentada, decorrente de sentença condenatória transitada julgado, que é a prisão-pena, ou a prisão cautelar. Foram as 2 que a gente estudou lá. Para a efetivação da prisão, é possível a utilização da força, quando estritamente necessário, nos limites necessários. Poderá a prisão ainda ser efetuada a qualquer hora, qualquer dia e hora, respeitando-se a inviolabilidade do domicílio. Então, mesmo que eu tenha um mandado de segurança,
Eu não posso, mandado de segurança não, mandado de prisão, eu não posso descumprir inviolabilidade de domicílio. Eu tenho uma ordem judicial, mas já é à noite, eu não posso entrar na casa da pessoa para prender ela. Mas se eu encontrar lá na rua, pode ser presa, né? Tiver, na verdade, assim, não é que você encontrar na rua. Se você vai, sei lá, pegou a pessoa na rua, fazendo uma verificação prévia. Hoje as viaturas têm computador, né? Tem como você consultar. Consultou lá, o cara tem mandado de prisão expedido aberto, já era. Meia-noite, tchau. Ah, mas não sei o que não. Mandado de prisão aberto. Os termos do parágrafo 1º, artigo 283, artigo 284 e 292 do Código de Processo Penal. Frise-se que a lei veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho do parto, bem como em mulheres durante o período do puerpério imediato, logo após o parto. Aliás, a utilização de algemas é questão simulada pelo STF, que editou a súmula 11, nos seguintes termos: súmula vinculante. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, ou seja, só pode botar algema na pessoa em caso de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade própria ou alheia por parte do preso, ou de terceiros, justificada excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, hoje em dia, para você algemar uma pessoa, tem que ser um caso que ela resistiu à prisão, né, tem receio de fuga, está querendo fugir, ou né, seja risco à integridade física própria ou alheia. A gente já até conversou sobre isso, né? Porque antigamente qualquer tipo de prisão, até aquelas de colarinho branco, né? Que era os políticos, botava algema no cara. Aí isso é mais uma pressão dos políticos do que para melhoria realmente do preso. Porque hoje você vai lá, a Polícia Federal prende o cara lá envolvido nesses crimes de corrupção, não sai algemado, né? Sai acompanhado e tal. Antigamente Depende, podia pegar, e aí foi muito engraçado, porque, assim, vamos dizer assim, emblemático, né, ver, tipo, o Antônio Carlos Magalhães, que era um grande político da Bahia, com algema, Jader Barbalho, só que, lógico, eles botavam um casaco, né, em cima da algema para ninguém ver aquela foto. É Como aquela se... coisa, né, irmão? Depois que o pobre sempre foi, por qualquer besteira, algemado, né? Mas quando algema-se uma pessoa influente, ele vai brigar, né? E só foi mudado isso, na minha opinião, porque foi colocado algema em gente que tem poder Aham, financeiro, né? Senão não estaria até hoje. aí mudaram o modelo. Na verdade, não mudou a lei, não, foi a jurisprudência da STJ. É uma súmula. O STJ não, o STF, isso aqui, súmula A vinculante. súmula não tem poder de lei, é isso? Não, tem poder de lei. A súmula vinculante, ela tem poder de lei. Se descumprida, inclusive, você pode fazer uma reclamação constitucional. Se alguém descumprir, você reclama, faz uma ação chamada reclamação constitucional para o STF. E é obrigado a cumprir. Vamos lá. Ela tem força. Só não vincula o próprio legislativo, né? Porque o legislativo pode fazer uma lei. E aí você não vai respeitar a súmula. Agora, o Poder Judiciário e a administração pública tem que respeitar a súmula vinculante. Por que ela não vincula o legislativo? Porque, na verdade, o legislativo, ele que faz as leis, ele pode fazer uma lei que contraria a súmula. A súmula não pode contrariar a lei, ela tem que atuar para explicar melhor a lei ou ir aonde a lei não conseguiu chegar. Agora, se tem uma lei que fala contrário, eu não posso fazer uma súmula que fale contrário à lei. Se foi aprovada a lei, entendeu? Então, não vincula, a súmula não vincula a lei. E não vincula o próprio órgão emanador da súmula, né? Ou seja, ele pode mudar, né, o pensamento dele. Por exemplo, o STF pode mudar em relação a essa situação. Ele faz uma outra súmula, revoga essa. Agora, quem está abaixo no Poder Judiciário, a administração pública, né, como toda, aí vai ter que cumprir a súmula. Como se vê, o mandado de prisão pode ser cumprido em qualquer dia e hora. Mas, como
ressalva, né, como há a ressalva da inviolabilidade do domicílio, caso seja necessário adentrar na residência de alguém, o mandado só poderá ser cumprido durante o dia, exceto se o morador consentir que seja cumprido durante a noite. Caso o executor do mandado verifique que o indiciado ou réu se encontra ou entrou em alguma casa, intimará o morador a entregá-lo. Caso não seja atendido, deverá adotar uma das seguintes providências a depender do horário. Durante o dia, o cara se evadiu para a casa de uma outra pessoa. O executor convocará duas testemunhas e entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Durante a noite, depois da intimação ao morador, se não for atendido, guardará todas as saídas, tomando a casa incomunicável, e assim que amanhecer, arrombará as portas e efetuará a prisão. Então, o cara se evadiu para uma casa, né? Tá fugindo, né? Como se ele estivesse fugindo. Ele invadiu uma casa, que não é a dele. Então, ele está em um processo de fuga, né? E está como se fosse em flagrante, né? Então, eu não posso, né? Não flagrante, porque em flagrante eu poderia entrar, né? Atrás dele. Mas aí eu tô com o mandato aqui dele. Se for durante o dia, você vai poder entrar à força. Se for durante a noite, tem que esperar para você entrar à força. Essa é a exata previsão do artigo 293 do Código de Processo Penal. Com relação ao emprego de força, esta em regra deve ser evitada. Todavia, será admitida caso seja indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. A prisão deverá ser efetivada ainda quando o acusado se encontre em outra comarca, hipótese na qual poderá ser requisitada a prisão ao juiz da localidade, mediante carta precatória, que em caso de urgência poderá ser expedida por qualquer meio de comunicação. Importante ressaltar que a prisão para ser realizada em outro município ou comarca, em regra, dependerá da expedição de carta precatória. Todavia, na hipótese de perseguição, caso em que o perseguido passe ao território de outro município ou comarca, o executor poderá realizar a prisão neste local, apresentando o preso imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso auto de flagrante, providenciará a remoção do preso igual ao artigo 290 do Código Penal. Neste caso, perseguição, como se vê, a prisão poderá ser realizada pelo executor independentemente de autorização da autoridade local. Mais uma vez realizada a prisão, deverá apresentar o preso imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado o auto da prisão em flagrante, se for o caso de prisão em flagrante, providenciará a remoção do preso. Ou seja, eu tenho mandado de busca aqui e apreensão de uma pessoa, né? De mandado de prisão dela. Então, tem mandado de prisão. Ela está em outro estado. Eu preciso ter um mandado de prisão daquele outro Tribunal de Justiça. Eu não posso ir lá com mandado de prisão daqui, entendeu? Esse aqui vai ficar em aberto se ele for para lá. Mas hoje, como tudo é informatizado, é na hora que o cara faz um outro mandado. Mandado de prisão. O artigo 285 do Código de Processo Penal determina que a autoridade que ordenar a prisão deverá expedir o respectivo mandato, que deverá ser lavado pelo escrivão e assinado pela autoridade, designar a pessoa que tiver que ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos, mencionar a infração penal que motivar a prisão, declarar o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração, ser dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução, ser passado em duplicata, 2 vias, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com a declaração. O responsável do preso, o recolhimento do preso à prisão deverá se dar mediante a apresentação do mandado ao responsável pelo recebimento do preso. Se foi a polícia que cumpriu, a polícia militar, vai entregar. Se for a polícia civil, a polícia federal, o que for, vai ter que entregar lá para onde ele chegar, devendo o executor do mandado exigir o recibo, que poderá ser passado no próprio exemplar do mandato, na forma do artigo 288 do Código de Processo Penal. O juiz que determinar a prisão deverá determinar que seja registrado o mandado de prisão em branco de dados mantidos no CNJ, nos termos do artigo 289-A do Código de Processo Penal. Com a inclusão do mandado de prisão neste banco de dados, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão, ainda que não esteja em competência territorial do juiz que expediu. Artigo 289-A. Parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos ler de novo aqui, que isso aqui é importante. O juiz que determinar a prisão deverá determinar que seja registrado o mandado de prisão em banco de dados mantidos pelo CNJ, nos termos do artigo 289. Com a inclusão do mandado de prisão
Neste banco de dados, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão, ainda que não esteja na competência territorial do juiz que expediu. Ou seja, aquele artigo lá que a gente lê em cima, ele é meio inócuo na situação desse. Porque, por exemplo, eu sou juiz aqui no TJ do Distrito Federal, emito um mandado, em tese, para cá, para o DF, para prender a pessoa. Mas eu já mando, né, o pessoal da minha secretaria, da minha vara, colocar no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. Na hora que tiver lá nesse banco de dados, se essa pessoa for pego na Bahia, for consultado esse banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, não precisa nem pedir autorização para aquele juiz de lá, que nem a gente leu, entendeu? Que já está no banco de dados nacional, já pode ser preso. Que em tese, o artigo anterior, você teria que pedir uma carta precatória, né, para que fosse Entendi. executada a prisão lá. É Então, porque uma vez faz muito sentido, né? Uma vez que está no CNJ, né? Se torna, vamos dizer que esse nacional, mandado se torna nacional, não só distrital ou estadual, né? sim. Entendi. Por fim, é importante ressaltar que a prisão poderá ser executada sem exibição do mandato em se tratando de crime inafiançável, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Penal. É importante ainda ressaltar, porém, que deve ter sido expedido o mandado de prisão, ou seja, a mandado de prisão, ou seja, a mandado de prisão, mas aquele que executa a prisão por algum motivo, naquele momento, não está de posse do mandato. Neste caso, o preso será imediatamente apresentar ao juiz que tiver expedido o mandato, para fim de realização da audiência de custódia. Da prisão especial. Algumas pessoas, por sua condição, possuem direito a serem recolhidas a estabelecimentos prisional especial, conforme preconiza o próprio Código de Processo Penal. Vejamos quem são essas pessoas na forma do artigo 295 do Código de Processo Penal. Vamos lá, quem pode? Ministro de Estado, governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, isso aqui está errado, né? Agora é governador. Antigamente era prefeito. Muito antigamente. Então, é o governador do Distrito Federal, porque já é equiparado a governador, né? Seus respectivos secretários ou prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional, nem existe mais isso, né? E das Assembleias Legislativas do Estado. Eu não me lembro disso aqui. É muito antigo ainda. Cidadãos inscritos no livre mérito, não sei nem o que é isso. Daí teria que ler. Depois eu vou ler, porque que é isso aqui? Cidadãos no livre mérito. Oficiais das Forças Armadas e os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Isso daqui a gente aprende na formação, lá na época da Marinha. Por exemplo, se eu sou militar da Marinha, quando eu era. Por exemplo, se fosse preso, né? Fosse preso. E eu tenho direito à prisão especial. Mas é prisão especial entre aspas, né? Eu não posso ser preso numa delegacia. O delegado que me pegou no flagrante, ele vai me deixar detido, e não estou preso, ele vai me deixar detido, vai comunicar o comando da área, se você é da Marinha, mas, por exemplo, servia a Marinha no Rio de Janeiro, mas podia fazer uma merda em Belém, ele comunica o comando da área de Belém, o comando da área de Belém vai mandar uma viatura me buscar, entendeu? A viatura vai me buscar e vai me levar para o quartel, vou ter que ficar preso no quartel. Policial militar, a mesma coisa. Só oficial, né? Não é Não, soldado comum, oficiais, entendi. não, mas também praças. Aqui ele botou oficiais, mas não. Isso aqui eu achei que está falando da prisão especial, um local especial, mas praça também. Você não pode ficar preso em delegacia militar. Em delegacia comum. Você vai ficar preso lá no quartel. Aqui ele está falando de local especial, prisão especial, que eu confundi aqui na hora da explicação. Aqui ele está falando assim da prisão especial no seguinte sentido. Se o cara tiver que ser preso, por exemplo, aí o oficial, no caso lá na Marinha, o oficial fez a mesma coisa, foi pego pelo delegado, tal, tá aqui, vai comunicar ao comandante, olha, esse oficial aqui, né, matou, fez o que foi, ok, tô comunicando, não, calma, vou mandar a viatura aí. No meu caso, como era praça, eles vão me levar e vão deixar o preso que a gente chama de bailéu. Bailéu é uma cadeia, entendeu? É normalmente um local separado lá da organização militar, quando é organização de terra, quando é em navio, é no local do navio, onde tem uma celinha, entendeu? Um banquinho, é uma cela, entendeu? A gente chama de bailéu. Aí tem uma celinha, uma cama, uma mesa lá para você ficar.
No caso do oficial é diferente, ele fica numa sala, entendeu? Tem uma sala para ele. Ele fica, que a gente chama de sala de estado. Ele não fica preso no bailel, o oficial. A gente chama de, por isso que ele chama de prisão especial. Ele não fica na salinha que a gente fica, né? No bailel que a gente fica. Magistrados, diplomados por qualquer das faculdades de superiores da República. Isso aqui o pessoal quer derrubar hoje, que é o pessoal que tem nível superior, né? Ministros de confissão religiosa, ministro do Tribunal de Contas, cidadãos que tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Ou seja, se você tiver sido jurado, né, participar daqueles tribunais do Tribunal do Júri, delegado de polícia, os Ficou meio guardas vago para mim, civis. irmão. Como? Por exemplo, cidadão que já tiver exercido, né? Já tiver, Efetivo. então, está no passado, né? Aham. Mas vamos assim. Então, eu, uma vez na minha vida, eu participei, ou duas vezes, como Aham. jurado, aí isso aplica-se a minha vida toda? Sim, Sim, né? sim. Entendi. Qualquer Ó, pessoa pode ser jurado? pode, você vai botar seu nome lá. Pode, depois eu vejo aí para você. Velho, eu gostaria de ir numa sessão para me ver como é que é. Ia ser muito Você vai interessante. ser jurado. Aí você vai. Eu acho que esse tipo de situação que ele está botando, porque é o seguinte: imagine você já foi jurado. Aí você foi lá e votou para aquela pessoa ser presa, né? Porque é um voto lá. Você é jurado, você tem o direito ao voto para prender ou não prender a pessoa num Voto crime aberto ou doloso. fechado? Fechado. Fechado. Ninguém sabe quem votou em quem. Mas é voto para crimes dolosos contra a vida, né? Então, você votou, aquela pessoa está presa. Aí o cara te bota lá na cadeia. Quando tiver o banho de sol, aquele cara foi meu jurado, eu fui condenado, eu vou matar ele, entendeu? Talvez essa regra aí seja para proteger esse tipo de situação, né? Que já foi jurado, essa pessoa pode estar presa lá, pegou 20 anos, 30 anos por homicídio, não? E aí você vai lá para prisão normal, não é para prisão especial, você pode ser assassinado. Delegado de polícia, guardas civis dos territórios, estados e territórios ativos e inativos. Caso não haja estabelecimento distinto para recolhimento à prisão, esta se fará em cela distinta no mesmo estabelecimento. Os presos especiais possuem os mesmos direitos e deveres dos presos comuns, não podendo, entretanto, ser transportados juntamente com os demais presos, nos termos do parágrafo 4º e 5º do artigo 295 do Código de Processo Penal. O militar, caso preso em flagrante, será recolhido, isso aqui, ó, que não colocou lá, será recolhido ao quartel da instituição a que pertencer, PM, Exército, Marinha, onde ficará à disposição das autoridades. Então tem isso, por exemplo. Acho que teve uma vez que eu fui na delegacia, mas foi acidente de trânsito. Aí quando eu cheguei lá, me identifiquei como militar. Ele falou, por que é que eu chamo o pessoal? Porque eu falei, não, mas o senhor vai me deixar preso? Ele falou, não, então não precisa chamar. Porque eles já ficam com medo, entendeu? De descumprir. Que se deixar eu lá muito tempo, já descumpriu o que está previsto. Na hora que você cai na delegacia, você se identificou como militar e tem que comunicar automaticamente o quartel, entendeu? É meio que tipo assim, não é para te proteger, mas para não ocorrer nenhuma arbitrariedade lá, o cara querer te espancar, dar porrada, alguma coisa nesse sentido, né? Eu falei, não, tranquilo. Foi acidente de carro, e aí eu tive que ir junto com a vítima lá. Que é, o cara ia passando porre de bicicleta, jogou a bicicleta em cima do carro. Eu, puf, bati ele. Mas o cara tava bonzinho, depois foi embora de bicicleta de novo. Mas na hora a população fez aquele drama e a polícia chegou e falou: não, me acompanha para a delegacia para ir para lá. Prisão domiciliar. Artigo 318 do Código de Processo Penal. Trata-se da possibilidade de, em alguns casos, o juiz decretar a prisão preventiva, mas substituí-la pela prisão domiciliar. Isso aqui tem ocorrido muito atualmente, né? Principalmente por causa da pandemia. Tem mandado muito para domicílio. Vamos lá. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos,
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Portanto, vamos lá, a prisão domiciliar não está inserida nos rol das medidas cautelares diversas da prisão. Trata-se de uma medida aplicável na hipótese de estarem presentes os requisitos para a decretação da preventiva. Deixa eu botar aqui, da preventiva. Mas o juiz, por questões humanitárias, estará autorizado a substituir a preventiva pela prisão domiciliar. Mas aí tem que ser que é 80 anos, debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos incompleto, homem, caso seja o único responsável. Então, a mulher, na verdade, sim, é imprescindível aos cuidados de pessoas, da pessoa menor de 6 anos, que não tanto faz ser homem ou mulher. No caso da mulher, até 12 anos, né, incompleto. E o homem só se ele for o único responsável. Caso seja o único responsável, é até 12 anos. O cara que é separado mora com filho. Né? Estes são os requisitos autônomos, ou seja, estando o indivíduo em qualquer das situações, e não em todas ou algumas cumulativamente, poderá ser substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, que consiste no recolhimento do indivíduo em sua residência, só podendo sair dela com autorização judicial, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal. Com relação às hipóteses que autorizam a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, alguns comentários devem ser feitos. Vamos lá. Inciso 1. Reporta-se a pessoa maior de 80 anos. Assim, não é qualquer idoso, maior de 60, que poderá receber o benefício, mas somente os maiores de 80 anos. Inciso 2. Fala em pessoa portadora de doença grave, o que se encontra em extrema debilidade. Desta maneira, não basta ser portador de doença grave, devendo o indivíduo se encontrar extremamente debilitado em razão da doença. Então, não basta, tem uma Fizeram doença... isso com o Collor, os advogados de Collor fizeram isso com ele, entendeu? Inciso 3. Do Collor ou do Maluf? Não entendi. O Maluf eu vi que ele saiu porque estava debilitado demais. Agora eu tô em dúvida, não sei se Eu o vi o Collor tem Maluf. 80 anos, acho que Não. deve ser o Maluf, então. Achou o Maluf. Mas o Maluf foi doença, ele estava cadeira de roda, tudo ruim. Nunca mais vi nada sobre ele. Inciso 3. Ao falar da pessoa que é imprescindível ao cuidado de menor de 6 anos ou deficiente, não diferencia homem ou mulher. Desta forma, o homem pode ser beneficiado com a prisão domiciliar em razão desta hipótese, desde que comprove, por exemplo, que é a única pessoa que pode cuidar do seu filho de 3 anos de idade, por exemplo. Os incisos 4, 5 e 6 possuem a redação dada pela Lei 13.257 de 2016. O primeiro deles, o inciso 4, previa anteriormente que somente gestante que tivesse a partir do 7º mês de gestação, ou no caso de gestação de alto risco, poderia ser beneficiada pela prisão domiciliar. Atualmente, isto não mais vigora. A gestante, seja em que circunstância for, poderá terá a preventiva substituída pela prisão domiciliar. Os incisos 5 e 6 são inclusões da Lei 13.257, não estavam previstos anteriormente, visa a proteção da criança, a fim de que possa ter um contato maior com o pai, se for o único responsável, e com a mãe, que é justamente a mulher com filho, né, até 12 anos completo, e o homem, se for o único responsável, até 12 anos também. A mulher em qualquer caso, né? O homem só se ele for o único responsável. A Lei 13.769 de 2018, todavia, incluiu o artigo 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, estabelecendo para a mulher um direito subjetivo à substituição em certos casos, mais precisamente quando se tratar de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças com deficiência. Neste caso, a substituição não seria mera possibilidade, já que o dispositivo legal usará a expressão será substituída. Ou seja, deverá, né? Deverá. Não tem a preventiva, você não pode mandar ela para a cadeia, tem que substituir. Para tanto, será necessário, porém, não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha sido cometido crime contra seu filho ou dependente. Caso não seja preenchido qualquer dos requisitos anteriores, inaplicável será a disposição do artigo 319-A, que determina a substituição. Todavia, ainda haverá possibilidade de substituição caso alguma das hipóteses do 318 do Código de Processo Penal. 318 é esse aqui.
A gente viu. 318B. Por sua vez, estabelece que a prisão domiciliar, que é a medida substitutiva da preventiva, pode ser aplicada cumulativamente com as medidas cautelares diversas à prisão. Cumulativamente significa o seguinte: além de ficar preso em casa, vou dar outras medidas. Quais? Tornozeleira eletrônica. Mas eu estou em casa, não interessa. Quero que também coloque. Tenho certeza que você não vai sair, entendeu? Naturalmente que algumas delas são incompatíveis. Por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares. Ora, se a pessoa está em prisão domiciliar, já não pode mesmo frequentar qualquer lugar, motivo pelo qual é incabível a acumulação da prisão domiciliar com tal medida cautelar diversa da prisão. A monitoração eletrônica, por sua vez, é um exemplo de medida cautelar compatível com a prisão domiciliar. Isso é o normal, né? Normalmente o cara manda o cara para casa e ainda manda botar tornozeleira. Aí o cara vai para casa e... Como acabou de falar isso aí, não foi? Uhum. Vai que o cara Pegou vai antes, para... hein? É, Tô brincando. não, Tô não. brincando. Vai que vai para casa e aí o cara resolve, né, fugir. A tornozeleira eletrônica tem uma galera só monitorando. Se ele sair da área, aperta o botão vermelho lá. Lá onde eles são monitorados. Então, opa, já liga pro cara. Se ele não atender, já aciona a viatura que esse cara tá fora da área que está permitida, entendeu? É bem high-tech o negócio, muito sinistro, né? Já aciona o botão vermelho, porque tem um raio que ele tem que ficar. Se ele aquele raio, aciona o botão vermelho. Primeira medida do policial que monitora é ligar para ele. Ele tem que ter um celular. Meu irmão, tá onde? Tá pitando vermelho, tá com a bateria baixa, alguma coisa, não sei o quê. Ligou, o cara nem atendeu. Ih, rapaz, vai dar rolo. E aí É o começa. chato que eu tava assim, né? Eu tava vendo outro dia que um cara foi preso com uma tornozeleira, né? É literalmente para fins de espaço geográfico, né? Porque, por exemplo, o cara foi preso cometendo crime, entendeu? Uhum. O cara tava de tornozeleira na área que ele tinha, digamos assim, liberdade para estar, mas estava lá cometendo assalto, etc., entendeu? Ou vendendo drogas, sei lá. Tá Mas com a tornozeleira, mas a área botaram muito grande, né, por ele. acho que sim. Ou se foi pequeno, o cara tá na área dele mesmo, tá lá fazendo a mesma É, coisa que fazia antes. mas aí tem que ver também, porque não sei se tu viu algum tempo atrás, quando logo quando saiu essas medidas cautelares aí que teve esse equipamento de tornozeleira eletrônica, tinha uns bandidos aí para parecer mais bandido, mais, né, autoridade na bandidagem, Eu comprava umas vi, meu falsas, irmão. comprava umas falsas para as meninas achar, pô, esse cara é bandido, né? Esse Eu cara vi, é, eu entendeu? vi. O cara vendia no Mercado Livre uma falsa. Aí o cara botava ali para parecer bandidão, mas na verdade que não tinha nada, era falsa. Não, Levaram para delegacia e ver, eu é, vi isso aí. Foi aqui em Brasília, se eu não me engano. Aí os deu caras disseram uma, mesmo, impressionar as meninas, né? é, vamos só ler mais aqui as medidas cautelares e a gente marca outra hora para a gente continuar a partir da liberdade provisória. Beleza. Vamos lá. Não sei nem quanto tempo já deu. Acho que já deu mais de 40 minutos, não. Tem o horário aí? E aparece o horário Eu de sim. gravação? Tá. Não, aqui eu tô olhando pelo. Não aparece, não, tô olhando pelo celular. São 8h26 já. Tá. Se quiser deixar esse 5 para depois também, não tem problema. Não, Não, já vamos. fez tudo que Não, você já fez, não, tá? não. Esses cinco aqui é bom para finalizar o entendimento, que aí acaba com o Ok, de cima. A parte de baixo já é outra coisa, já é fiança. Vamos entendi. acabar o entendimento aqui das medidas cautelares. Já estudamos requisitos e hipóteses que autorizam a aplicação das medidas cautelares. Agora a gente vai ver quais são elas, né? Já viu todas as hipóteses das medidas cautelares. O que é que a gente viu aqui para cima? Vamos só revisar aqui, ó. Vamos lá. A gente já viu o quê? Que a introdução, né? A medida de prisão é excepcionalíssima. Então, você vai aplicar medidas cautelares em quê? Na necessidade ou adequação. Pode ser isolado cumulativamente, né? E os pressupostos para a aplicação da medida cautelar é basicamente o mesmo das prisões preventivas, das prisões cautelares ou da prisão preventiva, necessidade de aplicação da lei penal, preservar a instituição criminal em caso específico para evitar a prática de infrações, né? De novas infrações. Os pressupostos, fumus comissi delicti, periculum libertate, mesmo da prisão. Quando você tiver uma medida diversa da prisão cautelar, você pode, né, se tornar insuficiente, você pode, né, tomar a medida de tomar a preventiva, né, decretar a prisão preventiva, se não pode substituir por outra.
Não é mais necessária, revoga. Se voltou a ser necessário, aplica novamente. Da realização da prisão, né? Tem que ter ordem de juiz fundamentada, só no caso do flagrante delito não. Vimos no caso da súmula vinculante não poder usar algema, só em casos de fuga ou, né, perigo, risco de perigo. Para executar a prisão durante o dia, você pode entrar à força, convocar dois testemunhas e entrar à força em casa. Durante a noite, depois de intimação, se não for atendido, guardará todas as saídas, tornando a casa incomunicável e a semana será arrombará as portas. Respeitando a inviolabilidade, tá Inviolabilidade do todinha. domicílio. Uhum. A lei tá aí. Do mandado de prisão, a gente viu como é que é, né? Hoje em dia, você pode colocar num banco de dados NJ e vai ter validade nacional, então onde o cara for pego vai ser preso. Prisão especial, viu aqui quem pode ter prisão especial, né? Que é um local diferente. Isso aqui do livro de mérito eu não sabia, não. Vou depois procurar. Cidadãos inscritos no livro do mérito. E Primeira dá parte aí, rapidinho, levanta aí um pouco aí, só para me fazer uma observação, para ver se o irmão concorda. Aí, aqui? das prisões especiais aí, do Hum. pessoal que vai para um lugar especial, a lista, ministro, Aham, pronto. Aqui são os agentes políticos, né? Ó? aham, Governadores, secretários, prefeitos, municipais, vereadores, são os agentes políticos, basicamente, né? sim. Mas Legisla... ainda tem lei especial também. Aqui é do Código Penal, e que ele não botou, ele deveria botar um adendo aqui, botando que existe ainda prisões especiais em leis especiais. Por exemplo, no Estatuto da OAB, que é a lei, uma lei de 1994, diz que o advogado ele tem prerrogativa de ser preso em sala de Estado também, entendeu? Que é o caso da prisão especial. Então, Entendeu? não está aqui, o advogado não está aqui, mas está na lei da advocacia, tem que cumprir a lei, entendeu? Mas eu estou certo em falar que são os agentes Sim, políticos? Tá. sim. Porque aí eu dou um resumo, né? Entendeu o que eu Aham, tô falando? Eu sim. elimino uma boa parte aqui só colocando agentes políticos, que eu vou saber quais são, então. Sei quem é fake, não. Eu vou procurar prisão domiciliar, vimos aqui, e agora a gente vai ver as medidas, né, que são efetivamente tomadas diversas da prisão, que é, primeira medida, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades. É o cara que tem que ir lá uma vez por mês, né, assinar lá com o escrivão da vara o que é está ocorrendo. Proibição de acesso a frequentar determinados lugares. O cara proíbe o cara de ir em bar, né, depois de 10 horas da noite. Quando por circunstância relacionada ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais, para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Isso aqui usa muito na Maria da Penha, né? Você proíbe ele de chegar próximo a ex-companheira, né? Quando por circunstância relacionada ao fato, deve o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Ou também no caso de ameaça, né? Caso de ameaça também, às vezes, tem essas situações que o juiz determina o cara não chegar perto para não cometer o crime. Proibição de ausentar-se da comarca, né? Quando permanece seja conveniente ou necessária para a investigação e instrução do processo. Recolhimento domiciliar no período noturno. Isso aqui também Essa, é clássico. essa comarca, isso fala do estado ou do município? Do estado ou do Não, município em si? nenhum dos Comarca. dois. Nenhum Nenhum dos dos dois. dois? Nenhum dos dois. É porque é o seguinte, nossa divisão política no Brasil, divisão política do IBGE e da administração pública, você tem União, todo o Brasil, né? A República Federativa do Brasil, ela representa a União, tem os estados, né? São 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, que tem as mesmas prerrogativas do Estado, mas tecnicamente a União ela é feita de 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal não é o Estado, ele tem as características de um Estado, mas tecnicamente, falando tecnicamente, ele é o Distrito Federal. Ele tem um governador e tal, mas ele tem Eu aprendi, diferenças. Então, aprendi no, então pode eu falar. aprendi no direito constitucional que tem hora que ele leva característica de estado e tem hora que ele leva característica de Uhum. município, né? Por isso que ele Então, fica ali, teoricamente ele fica entre um e outro, né? Se tu entre colocar um e assim, outro. União, Estados, ele fica ali no meio ali. Isso. E aí, isso é uma organização política e da administração pública. E aí, tecnicamente, a gente tem que falar que a gente tem 26 estados e o Distrito Federal. Eu tenho 27 estados, não. Você tem 26 estados e o Distrito Federal. Na Constituição é o tempo todo, e o Distrito Federal, e não é um estado. Você não precisava dizer o Distrito Federal. Bom,
E aí os estados se subdividem em municípios, né? Subdivide em municípios. Hoje nós temos 5.570 municípios, né? E aí essa instrução político-administrativa do Brasil, né? Pelo IBGE, várias situações. Tem outras divisões, mas é mais para efeitos de política pública. A gente chama de região metropolitana, né? A gente chama de tem região metropolitana, tem outros nomes aí também, micro-região, mas não é política administrativa, não é considerado isso aí. Bom, finalizado isso, entendido isso, todo mundo só entende isso, né? Só sabe isso. Até porque ninguém está acostumado com o Poder Judiciário. Nós temos a divisão, a organização judiciária nos estados, né? Temos a nossa organização judiciária também, que é um pouco diferente. Nós temos 27 tribunais de justiça, né? 27 tribunais de justiça. Em alguns tribunais de justiça, tirando o Distrito Federal, nos tribunais de justiça dos estados, eles se subdividem, né? Não nessa, nessa divisão, de política administrativa nossa. Eles se subdividem na divisão da organização judiciária daquele estado. E a organização judiciária daquele estado, eles funcionam como? Você tem um Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, e as instâncias abaixo você tem as comarcas, né? Então, uma comarca, na realidade, ela funciona como? Uma comarca, ela funciona como se fosse uma divisão do Poder Judiciário naquele estado, que pode abranger, às vezes, um único município ou vários municípios. Ou, às vezes, abrange parte de um município. Às vezes, tem comarca que é parte de um município. Por exemplo, São Paulo é muito grande. Então, tem várias comarcas. São Paulo pega só uma parte da cidade, né? Determinados bairros que é tão grande. Tem mais a ver com quantidade de processos, quantidade de pessoas, de demandas que vai ter para o Poder Judiciário. A Cadinoc vai ter uma comarca, certo? Vai ter uma comarca. Isso eu estou falando de Tribunal de Justiça. Normalmente você ouve falar comarca em Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal é diferente. Na Justiça Federal você tem a Justiça Federal, os tribunais regionais federais, 5 regiões, né? Cada região se subdivide em seção judiciária, então cada estado tem uma seção judiciária, então tem uma seção judiciária em cada estado e uma seção judiciária no Distrito Federal. E às vezes as seções judiciárias se subdividem em subseção, né? Subseção judiciária de uma cidade tal, que é porque tem muita demanda naquela seção ali daquele estado. Nessa questão Então, federal, só uma dúvida, nessa questão federal, eu te interrompo assim, irmão, me desculpa, porque não, senão tem eu problema. perco o raciocínio. Então, é certo dizer que essa divisão federal aplica-se a um por região, né? Uma vez que tem norte, sul, nordeste, centro-oeste e Não, sudeste? não, Não, não tem a não, ver. não Tá, tem nada a ver. Eles se tá. dividiram. Na realidade, hoje a gente tem a Coincidentemente previsão. foi 5, né? Coincidentemente foi 5, mas a gente poderia ter hoje já, acho que 7 ou 8 tribunais regionais. Está autorizada, a emenda constitucional já autorizou, mas só que está suspenso uma decisão do STF. O ministro Joaquim Barbosa, antes de se aposentar, suspendeu. Mas já foi aprovado novos tribunais regionais federais. Tanto é que tem Tribunal Regional Federal que é só Rio de Janeiro, por exemplo, teria a região Sudeste, certo? A região Sudeste seria a região Sudeste nossa é o quê? São Paulo, Rio, Espírito Santo, não é isso? Nossa região Sudeste. Só que o Tribunal de Justiça da segunda região é só Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só esses dois. O Tribunal Regional da terceira região só pega São Paulo e Mato Grosso, é outra divisão. Só ter uma ideia. E a Acaba comarca, pegando a, de regiões diferentes do diferente. país, Por né? exemplo, a primeira região pega Nordeste, pega Norte, é outra divisão. O Poder Judiciário faz uma outra organização para ele. Tem mais a ver, como eu falei para você, com a quantidade de processos. Não tem a ver com a política administrativa, a organização política administrativa do Brasil. E aí, no caso da comarca, não tem a ver com o município, tem a ver também, de novo, né, com a quantidade de processos, pessoas. Então, normalmente, às vezes, em geral, uma comarca abrange mais de um município. Em geral, a comarca abrange mais de um município. Eles criaram esse termo de... Lá nos Estados Unidos tem essa divisão que nem a nossa, e existe um conceito lá de condado, que é o seguinte: você tem a União, né, os Estados Unidos, tem os estados americanos,
né? Tem os municípios americanos, só que um determinado conjunto de municípios ou cidades forma um condado. Se você fosse entender, se a gente fosse fazer essa divisão quase igual o, o Poder Judiciário, a gente ia criar um conceito, uma figura chamada de condado. Só que a gente criou algumas coisas parecidas. Hoje a gente tem a associação de municípios, né? Você tem chamada, né, a Fundação Interfederativa, você pode fazer isso já com algumas legislações. Regiões administrativas, por exemplo, a região integrada do entorno, tem uma lei que diz o que é isso. Então tem A outras RIT, né? divisões, mas aí para efeito político administrativo não serve para nada, não tem vereador disso, não tem nada, não tem prefeito, não tem nada. É só uma organização para melhor aplicar as políticas públicas. A organização político-administrativa é essa, União, Estados e municípios, é onde você tem representantes do povo, né? No nível estadual e municipal, só no municipal que você não tem os três, que não tem poder judiciário, mas você tem os dois poderes, executivo e legislativo. Vamos lá, vamos Ah, finalizar. deixa eu só fazer um comentário rapidinho Tá. aqui. Mais uma vez, é fora do que nós estamos estudando Ah, agora no momento. Eu assisti novamente a aula que eu te falei, que a professora de Direito Constitucional, eu gosto muito dela, acho ela muito, muito boa. Ela falou mais uma vez, eu confirmei aquele negócio dos Estados Unidos, ele ser uma confederação onde seus entes, que seriam os estados, têm hum, soberania. não, Ela tá falou errado. novamente, tem soberania, e eles se juntaram para formar. Ela disse novamente, aí eu confirmei, até lembrei agora quando o irmão falou. Não, mas aí ela está confundindo. Antes dos Estados Unidos se formar, ele era uma colônia, né? Em 1700, 76. Eles tinham 13 colônias na Inglaterra, são as 13 colônias iniciais, que ali é a área da Ivy League, lá, das principais universidades americanas. E essas 13 colônias eram colônias. Inicialmente, elas eram independentes, colônias independentes, autônomas, e elas se juntaram e fizeram o Estado. Então, eles não têm soberania, eles têm autonomia. Era, Existe confederação, só existe, como eu falei para você, quando você tem essa soberania. E hoje os clássicos de confederação são União Europeia. União Europeia, cada país tem a sua soberania. Eles podem se sair daquela união, dessa confederação, a hora que eles quiserem, que nem a Inglaterra fez. O Reino Unido falou, não quero mais participar da União Europeia. Fez o Brexit e falou, não quero mais. Se fosse o caso dos Estados Unidos, fosse uma soberania, o Estado, sei lá, aqueles estados mais, né, assim, vamos dizer assim, mais brancos, aquela coisa que existe nos Estados Unidos de racismo, aquela coisa, dizer, não quero mais fazer parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora está muito mesclado, eles não podem fazer isso. Porque então, ela falou isso também, que eles têm direito à secessão, né? Secessão. Aham, Então, a explicação dela foi justamente essa que você está dando aí. Ela falou assim que, desculpa estar fugindo aqui, mas aham. só para que não fique com essa dúvida na cabeça, né? Ela falou Depois, justamente isso, que eles foram agregados, que eles eram entes separados e se agregaram, diferente do Brasil, que foi por desagregação, porque o Brasil era um império, né? uhum, E se subdividiu nos três poderes e nos estados e municípios sendo uhum. entes com autonomia. Mas, Depois manda o link para eu ver esse vídeo, porque aí depois eu vejo lá. mas Mas só mais uma pergunta. Uma vez que os caras são. Cada estado faz suas leis, por exemplo, você não está na sua jurisdição, como a gente vê muito isso em Uhum. filmes. Então, isso não é um sinal de que ele tem soberania sobre si, Não, não tem nada a ver. né? A Até porque questão falamos federal, legislativa, né? a questão legislativa não influencia na soberania nem na autonomia. Influencia, mas nem tanto. É porque dizem, não, porque um Estado americano pode ter o Código Penal. No Brasil, a gente tinha também vários códigos penais. A gente resolveu mudar porque fica muito coisa. A gente tinha códigos, para te ter uma ideia, códigos processuais, porque ela, de repente ela não estuda a história do direito. Essa união foi feita justamente para, na verdade, ser mais fácil para a gente. Porque imagina você entrar com uma ação, mas mesmo assim ele existe, não sei se você sabe, ainda pode ter. Você entrar com uma ação lá no Pará, aí o Código de Processo Civil era o do Pará, não era o do Brasil. Aí vai para outro Entendi. estado, eu tenho que entrar, eu tenho que saber Era todas as regras, estadual. qual o recurso, qual é a apelação, agravo. Era uma loucura. O cara, não, peraí, isso é loucura, isso é
é antiprodutivo. Tem que ter um código de processo civil para todo o Nacional. Brasil, nacional, mesmo que seja cada Uhum. estado. Só que os estados eles podem ter regras complementares. O Tribunal de Justiça de Pernambuco ele tem um regulamento complementar ao Código de Processo Civil. Então, tem coisas que só existem lá em Pernambuco, complementarmente ao Código de Processo Civil nosso do Brasil, entendeu? Então, isso eles podem, não podem mais criar um código de processo contra o nacional, pode fazer um que regulamente melhor o que não está muito claro no nacional, entendeu? Está na Constituição, isso é previsto, então não tem nada a ver. Depois manda o link para mim. Vamos finalizar aqui. Suspensão do exercício da função pública, isso daqui a gente conversou, né? Que é um amigo meu passou para a situação de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem serem inimputável ou semi-imputável. O cara é maluco, né? E houver risco de reiteração. Fiança, né? Nas infrações que admite para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência justificada à ordem judicial, monitoração eletrônica, que é a mais usada atualmente, né? Mais usada também. Vamos lá. Vejam que a fiança é classificada como uma medida cautelar diversa da prisão. É o inciso 8 do artigo 319. Vejam ainda que o simples fato de estar o acusado sendo processado criminalmente não lhe retira o direito de se ausentar da comarca ou do país. No entanto, esta pode ser uma medida cautelar a ser decretada pelo juiz quando for necessário ou adequado ao caso. Neste hipótese, aplique-se a regra do 320 do Código de Processo Penal, artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada ao país, ao que será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado. Indiciado é inquérito, né? Quando ele está no inquérito, ele é indiciado. Quando ele está acusado, já é um processo criminal, para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, depois a gente continua a partir daqui. Mas depois manda o link aí do vídeo dessa professora para a gente dar uma olhada, porque para não ficar essa dúvida aí de direito constitucional, a gente ainda vai estudar direito constitucional juntos, a gente já vai tirando essas dúvidas. Então é Pode isso. A ser gente que eu tenha, pode ser que eu tenha me equivocado, de entendido repente ela errado, né? tá, Mas pode, assim, foi entendimento. de repente ela está Desculpa. conversando sobre a história ainda, né, da construção dos Estados Unidos, e ainda não explicou direito. Tem um livro muito bom aqui, que é esse aqui, Muda Brasil. Ele conta toda a história dos Estados Unidos. Tem dois livros bons dos Estados Unidos aqui que eu gosto, que é esse aqui, Muda Brasil, que conta toda a história dos Estados Unidos. Esse grossão azul? Esse aqui não, esse aqui, pequenininho aqui. Ele conta como é que funciona todo o sistema legislativo dos Estados Unidos. Agora tem um que é sobre os brasileiros. Esse aqui, ó. É muito bom esse aqui também. Daqui é um diplomata que mora no nos Estados Unidos que bota aqui. Brasileiro nos Estados Unidos. Ele pega meio século refazendo a América, de tudo quanto é brasileiro nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro lá. Tem estados, para gente ter uma ideia. Califórnia, Massachusetts. Não, Califórnia não. É Louisiana, na área lá do sul dos Estados Unidos, que já existia uma migração portuguesa muito grande, o brasileiro continua essa migração. Então, tem cidades lá no sul dos Estados Unidos, mais para a área ali antiga, né, a área da Louisiana, tem cidades inteiras que é comum você falar como segunda língua português. Entendeu? Chega no local lá e a pessoa, português, brasileiro, e conversa em português ali, porque é muito forte ali, eu não sabia disso. Tem alguns locais, algumas cidades pequenas que a imigração portuguesa, inicialmente em séculos anteriores, e depois séculos recentes os brasileiros, é tão grande que a segunda língua mais comum lá é o português, entendeu? Legal. Chega lá e se vira. Depois eu falo Eu tenho qual é uma a prima em cidade. Massachusetts, lá nem sei falar essa palavra. Massachusetts. Massachusetts. Isso daí. Ela está morando lá. Também tem muito brasileiro. Orlando, né, na Flórida, tem muito brasileiro. Como você falou, na Califórnia tem muito brasileiro, latino. Temos que ficar próximo aqui, né? Cara de Miami Beach, né? Que é a praia lá também, eu vi fica muito uma próximo, entrevista. fica muito próximo aqui, né, da América Latina. Então, os estados mais de cima é que são mais americanizados mesmo. Os mais de cima estão mais para
europeu do que os de baixo. Até porque a parte oeste dos Estados Unidos, né? A costa oeste dos Estados Unidos era o México, né? Aí tem que estudar a história dos Estados Unidos, né? Que eles lutaram a guerra com os mexicanos e ganharam aquele território. O A oeste, parte do Alasca, né? a Califórnia não era dos Estados Unidos, a Califórnia era do México lá no início. Eles que Pois, ganharam na força. entendi. Estados Pois é, Unidos irmão, inicial. então Vamos lá. vamos falando aí, Tá. Já está em casa, já está mais tranquilo. tô mais tranquilo. Agora pela manhã eu só vou pegar um presente que eu ganhei, um ring light, né? Para Uhum. interpretação e vou ao dentista e volto.